e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Queria convidar o pastor Rogério para já estar se achegando aqui para o nosso altar. Enquanto isso, irei deixar alguns avisos para os irmãos. Nós teremos o nosso congresso de mulheres. Ele será realizado, irmãos, no próximo dia 24 e dia 25. E o nosso congresso de mulheres, ele será online. Ele não será presencial aqui em nossa igreja. O congresso irá acontecer de forma online, mas eu quero convocar vocês, irmãs, que não deixem de participar, que será mais uma vez bênção, como tem sido, né? Nós sabemos aí que o nosso congresso de mulheres tem sido abençoador para as nossas mulheres, então participem, né? No dia 24 e no dia 25, próximo final de semana. E estaremos retornando com o nosso culto presencial no próximo domingo, dia 26. Irmãos, creio que, assim como nós, vocês devem estar ansiosos, porque nós estamos com saudade dos irmãos. E creio que os irmãos também estão com saudade de adorar o Senhor. Claro que hoje temos o privilégio de adorarmos ao nosso Senhor em todo e em qualquer lugar, mas é bom estarmos aqui em comunhão, mesmo que cumprindo as normas de segurança que foram aí, né, decretados pelos órgãos competentes. Nós também, como igreja do Senhor, estaremos atuando em cima das normas. E como se dará? O nosso limite, irmãos, ele será reduzido com a capacidade de 30%. Então, logo, houve a necessidade dos irmãos estarem fazendo uma inscrição antes de virem ao culto, para que possamos ter esse controle e também não, de forma desagradável, termos que pedir a alguns irmãos que chegarem após o tempo, né, ter atingido o limite de 30% e pedir para os irmãos estar retornando. Então, nós estaremos tomando esse cuidado de estarmos fazendo a inscrição antes, o que nos dará um total aqui de igreja de aproximadamente 70 irmãos cultuando o Senhor. Teremos culto de manhã e à noite, no domingo. E eu vou pedir os irmãos para estarem ligando para a nossa secretaria com relação a essa inscrição. O telefone da nossa secretaria, irmãos, é 2734-0307. Vocês podem estar falando com a irmã Nilena de segunda a sexta em horário comercial. E a irmã Nilena irá tirar todas essas dúvidas dos irmãos. Já estamos com o nosso afastamento, o distanciamento previsto dentro do nosso templo, que vai dar aí 2 metros de distância entre os irmãos. Também estaremos aferindo a temperatura dos irmãos na entrada do templo, álcool gel, uso da máscara. E tudo isso será exigido. Se algum irmão chegar aqui e tiver com a temperatura acima de 37,5, iremos orientar os irmãos a procurarem, né, a unidade de saúde próxima. Você será orientado a não participar do culto, como também qualquer outro sintoma. Então, se o irmão já tiver com algum sintoma, não venha, porque também não irá poder participar do culto. E demais informações, a irmã Nilena, ela estará disposta em nossa secretaria a passar para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nessa semana. Eu convoco a igreja a estar orando. Será uma semana
em que nós estaremos com o coração ansioso, mas nós sabemos que, sobretudo, está a vontade do nosso Deus. Então, oremos, e sabendo que, se Deus quiser, no domingo estaremos reunidos como igreja. Amém, irmãos? Eu quero estar convidando o nosso pastor Rogério, vai estar deixando a palavra nesta manhã, para que, mais uma vez, ele seja usado pelo nosso Deus, como tem sido. Eu quero orar pela vida do pastor, pedir a Deus para que esteja usando o nosso amado pastor Rogério. Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, te entregamos a vida do pastor Rogério em tuas mãos, seu ministério, sua família, tua casa, teu trabalho. Continue guardando o teu servo ali na linha de frente de atuação, Pai, o Covid, dê sabedoria, direcionamento do teu Santo Espírito. Assim também, Deus, eu te clamo nessa hora, use o teu servo para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. À vontade, pastor. Eu sou da igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã para partilharmos a palavra de Deus, que nos salva, que nos socorre, que nos liberta e que promove a entrada no reino de Deus. Que você possa, neste momento, estar bem atento ao que Deus tem para falar ao seu coração. Nesta manhã, o Senhor nos falará no livro de Atos, Atos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 41 ao versículo de número 47. A versão minha aqui é uma versão um pouco diferente, mas não foge ao contexto literário das demais versões. Que diz assim, Atos 2, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do pão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos Apóstolos, podemos dizer que o terceiro Evangelho e o quinto Evangelho, que seria Atos, e que a gente chama de Atos Apóstolos, mas na verdade poderíamos contextualizá-lo como Atos do Espírito Santo, porque é uma porção das Escrituras que narra com muita ênfase, com muita prioridade, a atuação do Espírito Santo na formação da igreja de Jerusalém, na formação dos primeiros cristãos seguidores de Cristo. Esse livro de Atos, datado aproximadamente entre 62 e 63 depois de Cristo, por Lucas, médico de profissão, que morava na cidade grega de Antioquia, na antiga Síria, atual Antáquia, na Turquia, este se tornou discípulo dos apóstolos e depois seguidor de Paulo, e seguindo Paulo em sua jornada até o martírio. E o mais importante,
é que Lucas, ele aprende com os apóstolos a questão do remédio, da medicação para remissão dos pecados e salvação das nossas almas, e prescreve isso em forma de escrituras, em forma de orientação da palavra, para que possamos, por meio dela, termos a redenção dos nossos pecados. Dando continuidade a o que Deus já tem por sua graça dado ao nosso pastor João, a igreja que queremos ser, nós vamos falar hoje de uma característica que esta igreja precisa possuir. A igreja que queremos ser, ela tem que ser uma igreja segundo o coração de Deus. Porque se a igreja não for segundo o coração de Deus, ela não vai estar servindo a Deus. Ela pode estar servindo a qualquer propósito. Ela pode estar servindo a outros objetivos, mas servindo a Deus, ela não está. E uma igreja, segundo o coração de Deus, ela tem por característica primária a sua edificação na palavra de Deus, e ela não pode ser destruída. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, após os discípulos retornarem da sua missão, que lhes fora concedido por Jesus, Jesus pergunta para eles: e aí, como é que foi? Ah, Senhor, foi uma bênção. Muitos sinais nós fizemos em teu nome, maravilhas, coisas gloriosas, que só mesmo o Senhor poderia, por tua autoridade, por teu nome, nos conceder para que fizéssemos. Tá, e o que as pessoas falaram acerca de mim? O que elas pensam a meu respeito? Ah, uns dizem que o Senhor é Elias, que voltou dos mortos, ou talvez um profeta antigo. E Jesus, olhando bem dentro de seus olhos, lhes pergunta: e vocês? O que disseram a eles que vocês pensam que eu sou? E naquele momento, fez-se um breve silêncio, que logo fora quebrado pela iniciação da palavra de Pedro, dizendo: eu disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E naquele momento, Jesus agradece ao Pai e diz: Pedro, isso não provém do seu conhecimento, isso não é fruto do seu entendimento, isso é o meu Pai que te revelou. Se o meu Pai te revelou, Pedro, é porque Ele te conhece e Ele me deu você. E assim como o Pai te revelou, porque te conhece, eu também te conheço. Se você me reconheceu pela revelação da palavra do Pai, de que eu sou o enviado do Pai para salvação, para perdão dos vossos pecados, então eu também te digo: eu te reconheço, e tu és Pedro. E sobre esta revelação, sobre esta palavra, sobre esse fundamento, a verdade, eu construo a minha igreja, e as portas do inferno não terão vitória contra ela, amém? As portas do inferno não vão ter vitória contra a igreja, porque ela é construída em cima de um pilar inabalável, de um pilar indestrutível. A revelação dada pelo Pai e confirmada pelo Filho, porque é a palavra revelada em humanidade. E Pedro diz: olha, eu disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, tu me reconheces? Então eu também te reconheço. E isso basta, e isso é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é a palavra dada, revelada aos apóstolos, e dos apóstolos espalhada pela Judéia, Samaria e confins da terra. Então, a igreja, segundo o coração de Deus, ela é construída na palavra. Ela é construída numa revelação que não vem do coração humano, que não vem do entendimento humano, mas vem do próprio Deus.
na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não pode ser destruída. Tire da sua cabeça, tire dos seus pensamentos a ideia de que existe igreja fraca. Existe igreja que está fora da palavra. E toda igreja que não está na palavra, ela não está na revelação de Deus para Pedro e confirmada por Jesus a Pedro. Não estou dizendo que Pedro é o chefe da igreja, mas estou dizendo que o apostolado que Cristo discipulou, ensinou, que andou com ele, que fez ali o seu, vamos dizer assim, o seu PGM, o PGM de Jesus Cristo, seus apóstolos, pequeno grupo de comunhão, ou pequeno grupo multiplicador. É com esse grupo, na base desse grupo, é que Jesus, ele institui a sua igreja, ele forma a sua igreja. E é muito importante a gente dar atenção a esse detalhe, porque isso aqui acontece em Atos 2, do 41 ao 47, precedendo a descida do Espírito Santo no começo, e o discurso de Pedro, quando o povo ficou atônito. Porque lá em Pentecoste, ao contrário de Gênesis 11, quando Deus olha e vê o povo com perversidade construindo uma torre para se praticar idolatria, e ele divide as raças e os idiomas, aqui Deus faz uma Babel às avessas. Se lá atrás ele dividiu, o Espírito Santo em Pentecoste, pela sua descida, ele unifica. Ele faz com que pessoas de várias localidades, de vários idiomas, possam ouvir em Jerusalém, através de pessoas indoutas, de pessoas que não tiveram grande instrução da sinagoga, o evangelho da salvação em sua própria língua. Se lá em Gênesis 11, Deus divide, espalha, aqui Deus junta, Deus faz com que a linguagem do evangelho, a linguagem da salvação, seja uniforme, para que nenhuma alma se perca, mas para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E também a igreja que é edificada na palavra, ela não pode ser destruída, porque ela tem um compromisso, como está escrito em 2 Timóteo 4, 2, de pregar a palavra independente da adversidade. Estamos vivendo e enfrentando adversidades agora, mas nem por isso deixamos de pregar a palavra. Nem por isso deixamos de glorificar a Deus pela palavra. Nem por isso deixamos, seja via internet, seja via com o distanciamento, com os cuidados recomendados pelas autoridades, o evangelho tem sido pregado, Jesus Cristo tem sido anunciado, a salvação tem sido entregue. Só depende de você aceitar ou não. Só depende de você entender que tipo de igreja você quer ser. Pastor, o senhor está falando de salvação e de igreja. Irmãos, se a igreja não promove salvação, ela existe para quê? Vender verdura? Aí não é igreja, é hortifruti. Você é a igreja, eu sou a igreja. E a igreja, como pedra viva, da qual Cristo é a pedra central, ela tem obrigação de promover salvação. Ela tem a obrigação de estar construída na palavra, porque construída na palavra, ela não pode ser destruída. Não existe igreja fraca, existe igreja que não vive a palavra, que não prega a palavra, que não está construída na palavra. A outra coisa da igreja que queremos ser, e queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus, é que ela tem como prioridade a obra missionária. Sim, uma igreja que não faz missão, não é igreja. A igreja ela tem como prioridade a obra missionária. Jesus fala lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, tomando a sua decisão de recusar, já está condenado. Ou seja, é imperativo, é necessário que a obra missionária seja feita. Tanto a obra missionária, onde pessoas específicas, preparadas para missões, são enviadas ao campo missionário, em qualquer que seja as esferas, nacional ou internacional,
como você, como um missionário, que é, como igreja que é, levando o Evangelho aonde Deus te conceder que você leve. Mas é necessário que você esteja edificado na palavra, na revelação da palavra que é a verdade. E a verdade é Cristo, que liberta, Cristo que salva, Cristo que dá o batismo, a iniciação com o Espírito Santo, o Espírito de renovo, o Espírito de avivamento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de libertação. O Espírito que é maior em nós do que o Espírito que está lá no mundo. Meus amados, a igreja, segundo o coração de Deus, que também é a igreja que nós queremos ser, não tem lugar para o individualismo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer simplesmente que na igreja todos são necessários. Que na igreja, para eu estar aqui agora pregando, Felipe está ali operando o som. Se ele desligar o som, minha voz some. Essa voz que está aqui não é minha, não. Pastor, a voz é bonita? Nem tanto, né? Mas o irmão está ali caprichando ali no remix ali. Ou seja, ele está fazendo o trabalho dele para que eu possa fazer o meu, que é anunciar o Evangelho, que é falar da igreja que queremos ser, que precisamos ser uma igreja segundo o coração de Deus. O amado está lá na porta. Outros estiveram aqui louvando o Senhor com instrumentos sonoros. E se precisar, todos estarão fazendo uma única coisa, para que a igreja esteja edificada na palavra, na revelação que é a verdade. E diz aqui, não tem lugar para o individualismo. Diferente da igreja de Jerusalém, em Coríntios estava acontecendo algo muito estranho. Paulo teve notícia que em Coríntios, uns eram só músicos, cantavam salmos. Outros tinham princípios e valores, criavam doutrinas. E outros tinham revelação, eram doutores da palavra. E outros tinham a questão cultural e idiomática e a questão da interpretação literária. E aí Paulo vira e diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 26, Paulo diz assim, meus irmãos, o que vocês pretendem fazer? Quando vocês se juntarem para cultuar, quem tem salmo, cante o salmo, recite o salmo. Quem tem doutrina, que bom que vocês têm princípios e valores. Que bom que vocês têm o conhecimento, que é a revelação da palavra. Que bom que vocês têm a questão literária, a questão, vamos dizer assim, teológica, a questão da interpretação idiomática. Que bom. Pastor, não é a língua dos anjos? Olha, até hoje nenhum anjo falou comigo. Que os anjos falam, com certeza, mas eu ainda não ouvi nenhum falar. E se falar, com certeza, se não falar no bom português claro, ou no hebraico bem esculhambado, um grego, você está entendendo, meio pela sola, eu não vou entender. Ele vai ter que falar num português bem explícito para que eu possa compreendê-lo. Então, logo, ele vai falar na minha língua, a língua portuguesa. Amém? Ele vai falar na minha língua. Não estou dizendo que os anjos não falem, mas eu não posso falar em uma língua que eu nunca ouvi ou que nunca aprendi. A igreja, segundo o coração de Deus, ela não é mística. Ela é uma igreja centrada na palavra, na revelação da palavra. Ela é centrada, pois ela não pode ser destruída, porque heresia destrói a igreja. A revelação da palavra a faz firme. É como Mateus 7, 24, que diz que todo aquele que constrói uma casa, e essa casa é a igreja que nós queremos ser, sobre uma rocha, pode vir adversidade, pode vir alteração climática, pode acontecer o que for, pode dar contra aquela casa, mas ela não cai porque ela está construída, ela está edificada em uma rocha. A rocha é a palavra.
E as portas do inferno não têm sucesso contra a palavra. Contra a palavra, em Mateus, no capítulo 3, Satanás tenta Jesus. E pela palavra, usando a palavra, ele é derrotado. E o Senhor diz: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. É pela palavra. Não é pela força. Não é pelo poder do exército, pelo poder da guerra. É pela palavra. Então, o que fareis? O que vocês farão, irmãos? Faça o seu melhor. Faça conforme a capacitação que o Espírito está te dando. Mas faça para que a igreja cresça como uma. E não várias igrejas dentro de uma igreja. Porque departamentos são setores de fortalecimento da igreja. E não igreja dentro de igrejas. Departamento dos salmos, cante os salmos. Departamento de princípios e valores, doutrina, estatuto, regimento, faça. Departamento de revelação, conhecimento da palavra, ensine. Departamento de línguas, interpretações, questões idiomáticas, transculturais, literária, faça. Seja pedagógico, mas faça tudo isso para o crescimento da igreja, para o seu crescimento. Faça com que Cristo apareça e não você. Que eu diminua e que ele cresça. Não é assim a canção? A igreja, segundo o coração de Deus, e é a igreja que queremos ser, ela tem que ser cristocêntrica e não egocêntrica. A igreja cristocêntrica, ela salva, ela liberta, ela cura e ela batiza no conhecimento com o Espírito Santo. E entendam que batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo são duas coisas distintas, porque o batismo com o Espírito Santo é para selo e marca. Ao contrário de muitos que estão esperando aí um chip aí ou na orelha, ou na mão, ou seja, em qualquer parte do corpo. A marca do crente é o Espírito Santo. O que te separa para a vida eterna é o Espírito Santo. É isso que te faz diferente, é o Espírito Santo. É isso que te faz igreja viva. É isso que te faz uma igreja segundo o coração de Deus. E que isso seja, para que a igreja seja una, seja uma unidade, e não uma igreja egocêntrica, voltada para o meu eu, para o que eu quero. A igreja, segundo o coração de Deus, ela não tem o pensamento do homem, ela tem a vontade de Deus, executada pelo sim do homem em servir e estar disponível. A outra coisa é que a igreja, segundo o coração de Deus, ela é obediente à palavra. Samuel, demorando em chegar, Saul, de forma precipitada, faz uso ilegal do sacerdócio e oferece sacrifício. Quando Samuel chega, Saul diz assim: que loucura é essa que você fez? Ah, você demorou muito. Pois é, o tempo que você achou que eu demorei, foi o tempo de Deus observar a sua obediência e a sua paciência. Você perdeu o seu reino. Porque Deus não se agrada de sacrifício, mas Deus se agrada da obediência. Porque sangue de inocentes, sangue de irracionais, não pode remir pecado, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo de forma consciente, Jesus Cristo, esse tira pecado, esse salva, esse liberta, esse cura, esse concede o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo é isso, é o novo de Deus na sua vida, é o ministério do Espírito na tua vida, porque batismo com fogo vai ser a condenação daquele dia, vai ser a separação daqueles que irão experimentar o fogo de Deus, o fogo do juízo, o fogo da justiça, o fogo que irá queimar toda impureza. E eu vejo às vezes alguns irmãos, por falta de conhecimento, dizer assim, diácono irmão Josimar: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, mas me batiza com fogo também. Irmão, sai fora disso. Fogo é para demônios. Fogo é para o diabo. Porque o Espírito Santo
Ele já é fogo consumidor, e Ele habita em você, e Ele faz de você igreja viva, e Ele faz de você igreja forte, e Ele faz de você igreja indestrutível. A igreja, segundo o coração de Deus, ela é obediente, e diz que, Atos 2, 43 e 44, que em toda a alma havia temor, e esse temor, essa obediência fazia com que Deus operasse milagres, maravilhas através dos apóstolos. E que todos que acreditavam, que criam, que exercitavam a fé na palavra dada aos apóstolos, estavam juntos e tinham tudo e ninguém passava falta. Como que eu posso dizer, meus amados, que eu sou uma igreja segundo o coração de Deus, se eu não sou capaz de compartilhar nada com ninguém? Se eu não sou capaz de ensinar aquilo que de graça eu recebi de Deus? Uma vez me perguntaram, quanto você cobra para ensinar? Eu falei, nada. Ué, então, seu ensino não vale nada. Eu falei, vale. E por que você não cobra? Eu falei, porque eu recebi de graça. De graça eu recebi, de graça eu dou. O mandamento é esse. De graça recebeste, de graça dai. Eu não posso vender aquilo que não é meu. E ainda que seja meu, eu tenho que fazer como a igreja de Atos, se for necessário. Vender, colocar aos cuidados de quem pode administrar, para que todo mundo seja igreja em um mesmo patamar, em um mesmo nível. Não uma igreja elitizada, aonde uns têm e outros não têm. A igreja que queremos ser, ela é nivelada num plano horizontal da igualdade, do amor ao próximo, e num plano vertical, que é o relacionamento dela com a cabeça, que é Jesus Cristo, que é Deus. A igreja que queremos ser, uma igreja segundo o coração de Deus, tem o compromisso verdadeiro com o culto ao Senhor. E como é esse culto, pastor? Romanos 12, versículo 1, fala desse culto. Paulo aqui, ele suplica aos romanos, dizendo, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu amado, minha amada, não adianta você sair por aí contando historinha, porque a Bíblia que o mundo vai ler é o seu testemunho. A Bíblia que o mundo vai ler é o que você é no trabalho, é o que você é na sociedade, é o que você é na sua casa. Ah, pastor, eu sou muito temperamental. Ah, pastor, eu sou genioso. Meu irmão, você é humano. Você já viu filho de jacaré nascer lagartixa? Eu nunca vi. Você tem um pai de temperamento forte, uma mãe de temperamento forte. Você quer nascer o quê? Com temperamento fraco? Com certeza você foi trocado na maternidade, não tem como. Não é isso, irmão Josimar? Pai com temperamento forte, mãe com temperamento forte. Como é que vai nascer um filho com temperamento fraco? É igual o filho de hiperativo nascer pateta, só se tiver alguma doença mental. Se não for, vai ser hiperativo. O pai com 60 anos sobe no telhado, escala a árvore, é o Homem-Aranha. Aí quando nasce a criança, ele quer que seja calma. Como? Só se não for filho dele. Como toda lei, a genética também segue um padrão de lei. Pais agitados, filhos agitados. Pai calmo, filho calmo. E quando isso foge à regra, vai buscar alguém na genética lá atrás. Mas vai. E o culto racional é esse. É você saber que você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar em espírito, sabendo o que está fazendo, conhecimento. Adorar em verdade, botar esse conhecimento em prática. Não adianta saber e não praticar. Porque quem sabe e não pratica é como quem olha a própria imagem no espelho e depois esquece, como diz Paulo. Para concluir, meus irmãos, a igreja que queremos ser
que é o tema desta manhã de domingo, dia 19, uma igreja segundo o coração de Deus, ela tem obrigação de ser um lugar da manifestação da glória de Deus. Ela tem obrigação de ser um lugar de manifestação da glória de Deus. Por quê? Por que ela tem que ser? Porque ela é edificada na palavra e ela não pode ser destruída. Jacó, fugindo do seu irmão e da usurpação que havia cometido em relação ao irmão com a orientação da sua mãe, indo para a casa do seu tio Labão, em determinado ponto, Jacó precisa dormir e põe uma pedra e ali ele dorme. E em seu sonho Jacó vê uma escada que vai do chão aos céus. E Jacó começa a ver anjos descendo e anjos subindo. Anjos descendo, anjos subindo. Anjos descendo e anjos subindo. Pastor, o que é anjo descendo e anjo subindo? Eu poderia, de forma alegórica, de forma hermenêutica ou exegética, dizer que talvez os anjos descendo é Deus mandando graça, conhecimento, favor para você fazer a obra. E anjos subindo seria você agradecendo a Deus, louvando a Deus, e eles levando isso de volta. Como se fosse um ato recíproco do céu e a terra, de Deus e você, do Salvador com a pessoa salva. O ato da igreja de adorar, de prestar serviço a Deus, de prestar serviço ao próximo, e Deus capacitando-a, e a igreja louvando-a. E Jacó então acorda e diz a seguinte frase, em Gênesis 28, versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Gênesis, vou repetir para você, Gênesis 28, 17. Palavras de Jacó, e temeu e disse: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. A igreja que queremos ser tem que ser uma igreja segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque como igreja viva, você é templo do Espírito Santo. E como igreja viva, você é o testemunho na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Como igreja viva, você é a transformação da palavra, a obra e a ação do Espírito Santo na sua vida. E você passa a ser a porta de entrada nos céus para quem está te observando. Você passa a ser uma referência. Não vão olhar para você pelo conhecimento que você possui, ou pelas belas palavras que você pode proferir, mas vão ver-te pelo que Deus fez na tua vida e continua fazendo, e vão adorá-lo, vão invocá-lo, vão chamar por ele, porque vão entender que este Deus é vivo, que este Deus é o Senhor da igreja, que este Deus edifica a igreja, que este Deus tem palavra de revelação para a igreja, e que você é a manifestação da palavra revelada da igreja. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Que Deus os abençoe grandemente, que vos dê um bom domingo e uma semana excelente na graça e na bênção do Senhor Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai amado e Pai querido, em Teu santo nome te suplicamos, meu Deus, pela revelação da Tua palavra, que queremos ser a igreja segundo o Teu coração. Que o Senhor, Pai, olhe
com o amor que só o Senhor tem para os enfermos, aonde quer que estejam, para os necessitados, aonde quer que estejam, para os que estão afastados dos teus caminhos, aonde quer que estejam. Que o Senhor salve os nossos familiares, aonde quer que eles estejam nessa terra. Que o Senhor abençoe os governantes. Que o Senhor direcione, meu Pai, as autoridades com competência para cuidar das questões adversas que estamos vivendo. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, a sua família, os obreiros da tua casa neste lugar. Cada igreja viva que está aqui como pessoa, trabalhando como um só, para que seja a igreja do Senhor, seja a palavra revelada do Senhor, seja a pedra na qual o Senhor nos construiu, e o inferno não tem vitória contra nós. Pai querido e amado, que a tua graça, que a comunhão da tua igreja e que a consolação que é dada unicamente pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, esteja conosco agora e até a sua volta. Amém.